Mundo injusto. Por que as coisas são assim? Parece que quem trabalha mais tem menos, quem trabalha mais recebe menos, e quem não é tão bom acaba tendo mais privilégio do que aqueles que são bons. Isso vem na contramão daquilo que aprendemos, porque aprendemos que tínhamos que ser bons a todo momento para que conseguimos ou conseguíssemos ter um bom resultado. Mas o fato é que vamos crescendo e tentando ser bom em tudo, não entendendo que isso é quase que impossível. Muitas vezes acabamos se sacrificando demais, pensando demais no outro e deixando até a nossa vida de lado. E o fato é que começamos a descobrir coisas que não gostaríamos, começamos a descobrir que muito daquilo que sabemos não é mais da forma a qual aprendemos. E o problema ainda maior é que muitas vezes descobrimos isso da pior maneira possível, na prática. E isso acaba realmente doendo na alma, porque a programação que foi passada, né, a educação que veio sendo direcionada ao longo de nossas vidas, foi para que a gente conseguisse ter uma conduta diferente. E o fato é que muitas vezes o sofrimento é tão grande, a decepção com pessoas que pareciam estar do nosso lado em algum momento, a frustração em precisar de alguém que você sempre ajudou e entender que a pessoa não está nem aí para você. Perceber muitas vezes que não existe uma preocupação sincera, perceber muitas vezes que você não é valorizado ou valorizado. Isso tudo acaba doendo demais, né? E ficamos pensando muitas vezes o que fazer diante dessas situações adversas, né? E é claro que muitas pessoas acabam fazendo como eu fiz por muito tempo. Eu juntei tudo isso e acabei criando uma revolta muito grande, revolta essa que só fez mal para mim, aonde eu acabava manifestando essa revolta de forma muito prejudicial, aonde a situação já não era favorável diante das coisas que eu vinha enxergando ao longo da vida, e eu não conseguia entender que era necessário ser assim, porque entenda que muitas vezes, para que a gente consiga se desenvolver, é necessário que haja um pouco de sofrimento, um pouco de dor, e isso faz parte do processo. Mas essa transição, essa mudança, essa transformação dentro de você, ela é muito difícil porque você vem vivendo uma fantasia, vem vivendo uma grande mentira. Você vem vivendo algo que as pessoas estão, quando você é criança, passando para você a todo momento com muito cuidado. Elas não querem que você nunca saiba da verdade, porque elas não querem que uma criança sofra. E daí então, você acaba realmente
não sofrendo quando você é jovem e está sendo educado ou educada, você acaba realmente não sofrendo. Mas você acaba, de certa forma, não entendendo também o que deveria entender, e isso faz com que você sofra mais tarde. A nossa educação ela tem esse intuito. Ó, agora você não está preparado para sofrer. Então, vamos criar aqui uma fantasia, uma situação que não existe para que você consiga viver sem nenhum tipo de preocupação aí com relação ao que não é necessário agora. E o tempo vai passando e as pessoas acabam esquecendo de dizer que, hora ou outra, as coisas vão mudar. E é daí então que acaba acontecendo essas decepções com a vida, né? Essa revolta, essa injúria, esse sentimento de impotência, muitas vezes, de ter sido enganado, de frustração, é tudo misturado, é uma bagunça tremenda. E o fato é que algumas pessoas acabam pegando tudo isso e transformando muito rápido em algo bom, respeitando o processo, se fortalecendo com aquilo realmente que trouxe um pouco de dor e desconforto. Mas outras pessoas acabam não sabendo bem ao certo o que fazer com isso e se entregam para coisas que vão trazer consequências e vão piorar a situação. Então entenda você, você cresce, você sai da fase a qual você é criança e passa a ser um jovem, uma jovem, e daí então ainda não existe muitas vezes tantas preocupações, mas daqui a pouco você começa a ganhar autonomia, começa a perceber o jogo dos adultos é totalmente diferente daquilo que você vivia antes, e você começa a entender que na maior parte das vezes você vai ver e vai sentir a maldade. Você começa a entender que as pessoas só estão preocupadas, na maior parte das vezes, com elas mesmas, com dinheiro. E não há problema realmente em se preocupar com o dinheiro. O problema é que quando você só se preocupa com isso, você esquece das outras coisas e esquece daquelas pessoas que gostam de você. Mas o fato é que, na verdade, eu consegui corrigir o sentido da minha vida. Depois de muito sofrimento, depois de fazer muita coisa que não vinha a contribuir com aquela indignação, com aquela revolta, pelo contrário, só vinha trazer mais sofrimento, porque as ações que se tinha serviam só para intensificar mais a revolta. Porque imagine você, se a situação já não está boa e você, por exemplo, começa a arrumar confusão dentro da sua casa a todo momento, a implicar com as pessoas, se você sai, se você fica muito tempo fora de casa, consumindo bebida, algum tipo de substância lícita ou não, que traga algum efeito e te tire realmente do seu estado normal, faça com que você gaste aí o seu dinheiro, o dinheiro que você muitas vezes ganhou aí trabalhando. Então, entenda que todos esses comportamentos, entre outros, passar a noite inteira na rua achando que está se divertindo para fugir da responsabilidade da vida, tudo isso, na verdade, vem na contramão realmente desse desconforto, porque isso não resolve a situação, pelo contrário, vai fazer com que você crie mais problemas e amanhã acabou o efeito, amanhã
é um novo dia e você vai perceber que você fez tudo isso e não resolveu nada. Então, o tempo inteiro a gente deveria estar se policiando, fiscalizando as nossas ações, os nossos comportamentos, para que a gente não intensificasse os problemas. Parece até engraçado, mas o ser humano tem muito isso. O ser humano gosta muito de aumentar aí a tragédia, diminuir o seu potencial, se vitimizar e achar culpados é algo natural dentro desse contexto, né? Então dizer que o mundo realmente é injusto talvez seja mais fácil do que começar a tentar entender que será que o mundo é injusto ou as pessoas não sabem o que é realmente a justiça? Será que o mundo é injusto ou o mundo, na verdade, é algo imparcial? E as pessoas, elas não são imparciais. Será que o problema realmente está no mundo ou está nas pessoas? Porque entenda que o mundo oferece muito mais para você do que te tira. O mundo oferece condições perfeitas para que você consiga conduzir a sua vida. Você tem oxigênio, você tem água, você tem o sol, você tem a lua, você tem o dia, a noite. Você planta e colhe, você tem solo bom. Tudo que o mundo te oferece, tudo que realmente é natural dessa ordem, é de graça. A sua vida. E daí então, será que o mundo realmente é injusto? Você já parou para pensar a oportunidade que você tem muitas vezes e deixa passar despercebida, no sentido de perder aí o nascer do sol, ou se pôr, como aconteceu aqui atrás, agora há pouco? Na verdade, ainda está acontecendo. Então, você deveria parar para pensar que muitas vezes um passarinho está cantando e esse canto é para você. E você nunca mais vai escutar o mesmo passarinho. E você nunca mais terá a oportunidade de viver aquele mesmo momento. Agora, comece a entender que as pessoas acabam sendo injustas em vários aspectos, porque por mais que elas busquem o conhecimento, elas nunca terão o conhecimento necessário para fazer aquilo que é realmente coerente. E somos humanos e somos falhos. Temos que entender que a todo momento estamos realmente falhando. E as pessoas que estão à nossa volta também estão falhando. O fato é que devemos falhar menos. O fato é que devemos sempre entender que não podemos sofrer com os mesmos erros. Vamos continuar sofrendo com os erros, mas com novos erros, levando em consideração que estamos num processo de desenvolvimento. Levando em consideração que somos gratos, na verdade, ao mundo e devemos entender que o mundo está te oferecendo tudo aquilo que você precisa e vai te oferecer muito mais, desde que você consiga mudar esse tipo de pensamento. Começar a entender que existe sempre uma confusão a nível mental em vários aspectos, porque
As pessoas estão misturando bondade com dinheiro, como se ninguém que tivesse realmente dinheiro fosse bom. Isso é mentira. Da mesma forma que todo mundo que tem dinheiro também não pode ser bom. Então, isso, na verdade, deve ser compreendido por você, que aquelas pessoas que conseguem ter mais trabalhando menos, elas estão trabalhando menos só a nível físico, mas talvez elas estejam trabalhando muito mais a nível estratégico. E o fato é que o que faz com que uma pessoa tenha mais dinheiro do que você é justamente o conhecimento. Conhecimento esse que não pode ser comprado. Conhecimento esse que é adquirido ao longo do tempo, e o tempo é algo realmente que tem um valor tremendo, porque o tempo ele é único, e ele está passando, e ele não volta, e ele não te dá essa oportunidade de retroceder. Então, ganhar dinheiro está ligado sempre à questão do conhecimento para ganhar dinheiro. Ser bom é outra coisa, ser ruim é outra coisa. E aí as pessoas ainda pegam, misturam a religião com essas situações, onde Deus só está olhando para um, não está olhando para outro, Deus está olhando para todos, e é por isso que você está vivo. Agora, a partir do momento que ele te concede a vida, ele te dá o livre arbítrio para que você faça aquilo que for conveniente. Agora, Deus tem culpa por você não ter aproveitado a sua vida da forma a qual deveria, não ter buscado os conhecimentos que deveriam para alcançar aquilo que você tanto gostaria de ter? Por você não acreditar em você? Por você ficar perdendo o seu tempo fazendo avaliação de pessoas que não estão sob o seu controle? Discutindo assuntos como futebol, política, que não vão te levar a lugar nenhum porque você não muda esses resultados? Então comece a observar o contrário. Comece a entender que o mundo tem muito mais para te oferecer, desde que você comece a contribuir com o mundo. E que mundo, na verdade, é esse? É o seu mundo. Você deve pensar que você não consegue administrar o mundo inteiro, mas você pode administrar o seu mundo. Então, fracione isso. Crie uma versão menor do mundo, aonde você vai passar a estar ao alcance de todas as situações e condições, e comece a ser o quanto mais racional. Comece a fazer o que realmente é coerente, o que está realmente sempre dentro das suas possibilidades. E a cada minuto, pense em melhorar. Fazer o melhor com aquilo que você tem dentro desse mundo menor, desse mundo que é só seu. E dessa forma você vai compreender que você sempre teve tudo que você, na verdade, precisava. E as únicas coisas que você não precisava era realmente acreditar muitas vezes que o mundo deveria ser de forma diferente, vivendo da forma a qual você vivia. Porque a partir do momento que você muda o seu comportamento, você muda a sua forma de pensar, você muda as suas ações, e as suas ações mudam os resultados, você começa a entender que o show já começou. E você é a estrela. E daí então é só brilhar. Pense nisso. Faça uma reflexão. Comece a inverter tudo que você viveu no passado antes que seja tarde demais, levando em consideração que
Ações e comportamentos diferentes vão levar você para uma outra dimensão muito melhor, a qual eu tenho certeza que é a que você sempre mereceu. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu comentário e compartilhar esses conteúdos com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de material. E é claro, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!